Chile, na cidade de Viña del Mar. E somos uma equipe junto com meu esposo. Entramos recentemente para a Future Global Vision e queremos dizer que estamos bastante contentes com a nova companhia e gostaríamos de apresentar essa noite para vocês referente sobre essa grande oportunidade, essa grande empresa que está iniciando e com muitas oportunidades, muitas chances de negócio, e eu acredito que vai ser bastante interessante essa nossa conversa sobre Future Global Vision essa noite. Bem-vindos. O que passou com no seu... Passou algo com a... Puedes pasar a la cuarta, Fabiana. Super. Presiona F5, Super bem. por Desculpa, a favor. gente tivemos um erro técnico, mas já devoltamos aqui. Então vamos começar aqui agora falando de Future Global Vision, uma nova companhia que entrou no mercado recentemente e vai apresentar para vocês uma oportunidade de negócio. Eu e meu esposo, René Müller, trabalhamos recentemente na companhia e queremos falar do negócio, apresentar, dar as boas-vindas e explicar um pouco desse negócio mágico que é esse mercado de Future Global Vision, que é o mercado do petróleo, do combustível. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos falar se você gostaria de conhecer sobre um negócio à prova de recessão. Uma empresa sólida, quem sempre lucra. A maior indústria do planeta é a empresa do setor do petróleo. Nós sabemos que o petróleo é a fonte de energia mais importante da sociedade contemporânea. Ou seja, óleo igual a potência igual a lucros ilimitados. Se nós investigarmos, por exemplo, sobre a indústria nos últimos 4 anos, esse é um gráfico, pessoal, que nos mostra sobre as variáveis que é realmente essa indústria. Para que vocês tenham uma ideia, os preços do gás, tanto como o gás como os combustíveis em geral, sobem e baixam. Mas, porém, eles sobem mais do que baixam. O gráfico mostra aqui. Em relações a anos, por exemplo, começamos no ano de 2009 o gráfico, até o ano de 2012. Ele tem uma variação bem frequente. Ora, por exemplo, um dia o preço está mais econômico e outro dia ele está realmente mais alto. A gente vê que é bem instável essa área de comércio. Por exemplo, aí vemos uma ilustração que mostra enquanto os preços do gás nos Estados Unidos deixam muito assustados, estes são nada em comparação com os preços do gás em outros países. Nós fizemos um gráfico que mostramos para rever os preços absurdos que são em uma comparação para que vejam os preços do combustível no mundo. Por exemplo, na Turquia, a gente chama por galão nos Estados Unidos, que é $9,39. A Turquia tem o preço mais alto na nossa lista de cerca de $9,50 por galão. Istambul classifica consistentemente como uma das cidades mais caras para comprar gás. Na França, outro exemplo, $7,59 por galão. Países europeus são bem conhecidos por seus preços de gás crescentes. França não é uma exceção. A cobrança de impostos de mais de R$4,50 por galão. Por exemplo, o Japão, R$6,87, República Dominicana, Austrália, R$5,64, República Dominicana, R$6,30. E vemos também essa realidade no Brasil. $5,40 o galão. Ou seja, o preço do gás no Brasil torna-se perspectiva na bomba. Ou seja, cada vez mais é um dos países que aumenta essa taxa.
A renda média, por exemplo, de um trabalhador normal seria $35, por exemplo, ao dia de trabalho seria esse o valor que uma pessoa, um trabalhador, paga para poder consumir. Então, isso é uma realidade diária dos consumidores de combustíveis. A gente vê aí que é uma realidade que todos os dias tem variação de valores. Então, realmente, é bem instável essa indústria. E isso a gente vê que tudo que temos para comprar combustível, não temos escolha, ou seja, é uma necessidade. Nós somos obrigados, a gente vê não como um luxo atualmente, mas como uma necessidade de todos, que nós citamos transitar, citamos realmente do combustível diário. Você sabia que 95% das pessoas conseguem gastar 25% de sua renda familiar em compras de combustível? Sim. Foi feito um estudo que comprova que 95%, ou seja, a gente está falando só de 5% que gastam 25% da sua renda familiar. Ou seja, de toda forma, é um gasto que a pessoa tem com o combustível. Vamos lá. Conhecendo a indústria de transportes. Vamos falar um pouco sobre o que é. A indústria de transportes compreende cerca de 2,8 trilhões de dólares. Uma indústria muito poderosa e rentável. Então, a gente faz uma combinação perfeita. O que é? Óleo mais transporte, mais network. Essa é formada a rede de mercado. Petróleo, transportação, está escrito que são transportes, e a rede de mercado. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que faz total sentido. Nós compramos todos os combustíveis. Sim ou sim, somos responsáveis por essa área e somos viciados, somos de combustível, porque é a nossa necessidade diária. Bom, a gente falou um pouco sobre o que é o mercado, sobre o que é a necessidade que todos temos, sem exceção, de consumir diariamente, em todos os sentidos. Eu acredito que tanto um trabalhador comum, como empresas que se dedicam a transporte, ou não, eu acredito que a palavra já diz, é combustível, é necessário. Então, a gente não está falando de uma coisa que é fútil, a gente está falando de uma necessidade das pessoas, uma necessidade nossa, uma necessidade global. Por isso, a necessidade de expandir e de conhecer sobre a nossa empresa. A gente vai apresentar Future Global Vision. E vamos dizer que deixando uma missão. Future Global Vision, sim, deixa uma missão e vamos conhecer agora. Foi fundada no ano de 2005 por esse senhor chamado Raul Serrano, certo? Porto-riquenho, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa realmente que tem um conhecimento na área e vários anos de experiência, que estudou sobre o mercado e chegou na conclusão da necessidade tanto de explorar esse mercado e de ver uma maneira factível para abordar essas emergências que as pessoas têm com os gastos e, enfim, é uma necessidade, eu acredito, e inclusive crises. A gente vive no Brasil, por exemplo, a gente vive um estado bem crítico do petróleo, dos combustíveis, e Raul Serrano foi o responsável que trouxe essa invenção e como se diz, cooperou na invenção da companhia. Vamos apresentar aqui suas ideias. Décadas de experiência, como disse, fundou em 2005 a companhia. Companhia norte-americana. A gente sabe que os Estados Unidos é um país potência no sentido de petróleo. Sistema de formação avançada, ou seja, não somente é uma companhia
que tem também bastante experiência e sabe realmente o que está fazendo em relação ao produto. E suporte corporativo bem avançado, claro. A parte de um produto ser de qualidade, também existe um suporte, existem pessoas trabalhando para isso, para fomentar a indústria no mercado. E expansão internacional. Essa é a ideia da companhia, expandir cada vez mais internacionalmente. E a gente vai falar um pouco disso nos próximos slides. Qual a nossa alternativa diante da alta dos preços dos combustíveis? Boa pergunta, né? Introdução ao nosso produto inovador. F-Tabs e F-Tubes são os potenciadores de combustíveis individuais no mercado multifuncional. A fórmula é composta de um triplo líquido poder cristalizado, ou seja, a gente chama esse comprimido amarelo. Muitas pessoas perguntam às vezes de que é feito, se é um comprimido, por exemplo, tradicional, ou como é. É a pergunta realmente que as pessoas fazem, a dúvida que elas têm inicialmente. Não, mas realmente ele é feito com nanotecnologia baseada em componentes organometálicos. Que é isso? A nanotecnologia, gente, é uma compactação de uma tecnologia em material resumido, que a gente poderia dizer que é uma forma cristalizada. Ou seja, esse comprimidinho que vocês estão vendo, que parece pequeno, ele é bem poderoso. Vocês têm que conhecer mais. Vamos lá. Benefícios à nossa tecnologia. Essa é a dúvida de muitos que a gente vê. E é cientificamente desenvolvida. A gente está falando de um produto que é cientificamente desenvolvido para aumentar a eficiência de combustível do veículo. A gente fala tanto do veículo, ou seja, maquinário, algo que consuma combustível, mas vamos falar necessariamente de veículo, por exemplo, que é uma necessidade. Remove os depósitos de carbono, aumenta a lubrificação do motor, aumenta a potência e aumenta a taxa de octanagem do veículo. Mantém limpos bicos e injetores, válvulas e sensor de oxigênio. Reduz as emissões de fumaça e muito mais. Ou seja, contribui não somente para o veículo, porque muitas pessoas me perguntam todos a dúvida, talvez mundial, se danifica. Gente, eu posso dizer para vocês que é o contrário. Beneficia. Por quê? Porque diante de todas essas propriedades, vamos concluir que traz um benefício para o veículo, porque aumenta a eficiência do combustível, remove os depósitos de carbono, aumenta essa lubrificação e a potência e a taxa de octanagem, que é muito importante, interessante, que é assim, basicamente, o carro forte de como funciona esse comprimido, essa cápsula. Importante. Apliquei o F-Tabs, né? Um exemplo para vocês verem mais ou menos o funcionamento da pastilha dentro do veículo. Apliquei o F-Tabs antes do reabastecimento. Olha, como aplicar? É muito interessante que vocês observem bastante como utilizar, como aplicar a F-Tables. Vamos lá. Um comprimido que faz aproximadamente entre 75 e 91 litros e meia. Como é que faz, por exemplo, o comprimido, gente? Ele pode ser cortado, ele deve ser, tá? Para utilização. É um processo que vocês vão ver que um comprimido desses faz em média, faz 75 a 91 litros. E a metade que vai ser cortada, que vocês vão ver, faz de 38 a 46, e um quarto dessa faz de 15 a 23 litros. O motor ele requer de quê? De 2 a 4 tanques para o acondicionamento máximo e observem os resultados. Como funciona? As F-Tabs, e a primeiro a gente está falando das F-Tabs também, a gente está dando uma ênfase na F-Tabs, que são as pastilhas, porque na verdade a empresa
trabalha com 3 tipos de potenciais produtos. Mas vamos dar ênfase aqui às pastilhas com as cápsulas. A F-Tapes e a F-Tonka criam uma cobertura catalítica única nas superfícies de combustão dos motores, onde criam uma aceleração do queimado de combustível no tempo de combustão. Ou seja, estão observando que ela introduz e cria esse aceleramento de queimação, por exemplo, na combustão do combustível, no tempo também. Limpa o carbono acumulado e protege contra os depósitos de carbono. Isso é muito interessante saber, porque ela faz esse processo de limpeza dentro do carbono acumulado, que também é algo que danifica. Então, não faz sentido a gente ter aquela dúvida. Vai danificar? Não, não vai danificar. O que vai fazer? Vai limpar esse carbono acumulado, que é uma situação bem negativa para o veículo, né? Reduz a temperatura limite do cilindro, no entanto, estimula a vida do motor. Então, a pergunta está aí, como as pessoas perguntam, vai danificar, que eu vou garantir, por exemplo, se ao longo do tempo os bicos injetores vão ter algum problema, o que eu respondo, e as pessoas falam, com o tempo, depois eu acho que vão ter problema, talvez a economia não vai ser justificada, ou seja, é a dúvida de quase todas as pessoas. O que eu falo para vocês não tenham dúvida. Funciona, é um produto que traz benefício para o veículo. Ou seja, a partir dessas 3 coisas, vocês podem observar aqui, é comprovado. Reduz a temperatura limite do cilindro, limpa, cria aceleração, ou seja, podem pesquisar e observem bastante. Funciona a F-Tapes. Vamos lá. Os resultados são sempre positivos. Por exemplo, os resultados são sempre positivos. Observem bem como é, por exemplo, o motor. É uma foto real, viu, gente? Que foi tirada. E a gente vê um estado antes do processo, que vocês podem observar aí. Realmente tá bastante sujo, próximo onde tem os... Observem bem. Essas áreas... estão mais sujas. Depois do processo o tratamento com as F-Tables, por exemplo, depois de 4 tanques de combustível, os resultados sempre serão positivos. A gente colocou aqui gasolina, diesel, 85 biodiesel, mas podem acrescentar também etanol. Etanol a gente vê aqui no Brasil e em outros países também, inclusive no México, é um combustível bastante recomendável e reconhecido pelo governo. Então, assim, também funciona com etanol, se essa é a dúvida de muitos. Vamos lá, ajudemos a nossa ecologia. Se todos começamos a utilizar as F-Tables, poderíamos oferecer um melhor futuro às nossas famílias. Desculpa, gente, inclusive foi porque foi traduzido recentemente do espanhol, a gente tem algumas ortografias ainda que talvez corrigir. Mas, assim, qualquer dúvida podem perguntar, eu posso escrever para vocês, se tiver alguma palavra, tá? Se todos começamos a utilizar as F-Tables, poderíamos oferecer um melhor futuro às nossas famílias. Eu acho que é isso que todo mundo, é a preocupação de muitas pessoas, para as nossas gerações. Nós vamos ajudar a reduzir os gases tóxicos que os veículos podem ao não utilizar esse produto. Então, a parte, além de estar cooperando com o funcionamento do seu veículo pessoal ou da sua empresa, você vai cooperar também para a ecologia. Por exemplo, efeito global, estufa, ou seja, tudo que nós vemos que são reações de poluição, a gente vê que nós vamos estar cooperando contra esse meio também, contra a danificação do meio ambiente. Tá? Importante saber que as F-Tables e F-Tonks são manufaturadas em uma fábrica registrada pela EPA, a companhia americana que faz esse registro dos produtos. Vamos lá, agora nós vamos falar um pouco de algo que eu acho que todos querem saber ou interessam,
que é o interessante. A gente falou do produto, a gente falou do mercado, do que é, do mercado do petróleo, do mercado de combustíveis. A gente apresentou o que é a nossa companhia e agora vamos falar como a nossa companhia interage com os distribuidores, com as gratificações que ela propõe para você. A nossa companhia propõe 7 formas de ganhar. As 7 formas de ganhar da nossa companhia são distribuídas em venda direta, comissões de início rápido, ou seja, a ideia da companhia é que você já começa a trabalhar e já tem essa iniciação. As comissões codificadas de mentores, gratificações por equipe, 10% de gratificação global, 2% de classificação elite e 7% que nós vamos falar depois, que são o presente dos seus sonhos, a gratificação dos sonhos. Vamos começar. Nós contamos com 3 sociedades na companhia. Sócio, sócio de vendas e distribuidor. Como funciona isso? O que é um sócio? O sócio ele associa o seguinte, com a base de $49,95 e 40 euros e 21, não são classificados, na verdade, para participar dos planos de compensação, tá? Mas ele significa que também, de certa forma, é um associado da companhia. $35 seria a renovação anual para isso. Vamos falar também do associado, esse associado de vendas, a membresia é $69,95. Nós compramos, tá? E a compra de produto mensal, ela consiste em 7 pacotes de F-Tables, página replicável, back-office, esses são que incluem no pacote. Página replicável, back-office, loja de internet. Um associado de venda somente precisa efetuar uma compra de produtos mensal mínima de $69,95 para participar no plano de compensação com o seguinte, venda direta 50% de bônus no início rápido. Agora vamos falar do que é o distribuidor. Interessante saber. O distribuidor ele coopera com... São 3... desculpa, gente, a palavra... Vamos corrigir aí. Incluído nos 3 pacotes. 3 pacotes. Nós vamos distribuir em 3. Que vai ser o Freedom, Executivo e Presidencial. Freedom, ele coopera com $368,59, um valor de $600 comercial. Mas, uma página replicável, back-office, loja de internet, participação completa no plano de compensação da companhia. Depois nós temos o pacote executivo, que é um pacote também, a inscrição $668,50, um valor comercial de $1.200, mais página replicável, back-office, loja de internet, participação completa no plano de compensação e promoções exclusivas da companhia. Tá? Vamos falar do presidencial. Também é um pacote desses, são os 3 que estou explicando para vocês. Ele consiste em página replicável, back-office, loja de internet, participação completa no plano de compensações e promoções exclusivas. A gente vê que o pacote Freedom automaticamente qualifica como distribuidor. O distribuidor tem que estar ativo todos os meses. Observem isso. Todos os meses com um mínimo de $69 e tem um mínimo de 3 ativos por igual, por ter uma participação nos planos das gratificações. Vamos falar das vendas diretas. As vendas diretas são para todos os membros ativos de Futebol Global Vision, têm o privilégio de comprar a preços de atacado e vender a seus clientes a preço de varejo. Ou seja, a gente pode contar que compramos, por exemplo, os membros ativos compram a preço de atacado e vão a vender aos clientes a preço de varejo. E, claro, a ganância, o lucro que tem em cima disso, ele é bem significativo. Em relação se você trabalhasse para outros, como vou explicar para vocês, outros, se você fosse distribuidores direto de outro, talvez ao melhor você não teria esse lucro, que é bem interessante, que eu vou explicar para vocês, que pode chegar até 300%, dependendo de onde você estiver. Uma margem de 60%, 70%. Vamos explicar agora
eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que nós vamos explicar agora sobre as gratificações de inícios rápidos da companhia. Vamos falar de pacote inicial e a gratificação rápida semanal. As comissões codificadas são pagas separadamente. Por exemplo, o pacote familiar, como você disse, vai ser pago $20, o Freedom 50, executivo $100 e presencial $200. São codificadas, pagas separadamente. As comissões rápidas geram lucros imediatos. Esta bonificação se baseia em patrocínios personalizados. As comissões rápidas ajudam a obter lucros rápidos enquanto constrói suas entradas residuais. Os cálculos e pagamentos de comissões das gratificações de início são rápidos e semanais. Ou seja, familiar 20, Freedom 50, executivo 100, presencial 200. São pagas semanais, para que vocês tenham uma ideia, tá? E não há problema porque são lucros rápidos que vocês vão ter nisso. Vamos falar agora também das gratificações codificadas de mentor a níveis infinitos, que são classificações de mentores. Freedom, $299, executivo, $599, presidencial, $1.200. Observem bastante os valores, são de ingresso, para que vocês tenham uma ideia. O que é o executivo prata? Por exemplo, ele tem 10% de ordem de novos membros de 1 a 30 dias. Vocês vão ver o executivo $40 e o presidencial $80. O executivo ouro, ele vai contar com mais 20% de ordem dos novos membros de 1 a 30 dias. Observe que é realmente a mesma coisa, essa ordem de 1 a 30 dias. Mas o que vai fazer a diferença são os valores. Por exemplo, o prata a gente vai ter uma escala de 20, executivo 40 e presencial 80. O executivo ouro, ele vai estar na classificação de $40, 80 e 160. Enquanto o executivo regional vai estar numa de 60, o executivo 120 e o presencial 240. E executivo nacional 80, 160 e 320. Quando o distribuidor começa a escalar em classificações de liderança, terá direito de tomar uma participação nas gratificações codificadas de mentor a níveis infinitos. Para que o distribuidor possa participar, deve começar no nível executivo prata ou superior. Qualquer dúvida que tenham, possam escrever, tá, gente? Vamos passar agora para as gratificações por equipe. Como funciona isso? É bem fácil. Por exemplo, temos os níveis. Por exemplo, sócio de vendas. Ele não vai, como a gente tinha explicado anteriormente, qualificar para isso, tá? Mas um distribuidor já começa, por exemplo, nível 1%, executivo prata 1%, ouro 1%, ok. No nível segundo, vai 4%, executivo 4%, 4%, 4%. Quando chegamos 5, todos vão ser igual e a gente pode observar bastante essa escala. Esse sistema de gratificação está baseado numa estrutura de uninível, que paga 43% dividido dentro dos 10 níveis de profundidade. Essa gratificação residual se paga mensalmente, tá? Sistema de compreensão dinâmica, ou seja, não existe limites de lucros. Vantagem isso, né, gente? Não são todos os, como a gente fala, multinivéis que têm essa vantagem de não ter limite de lucros. Vamos lá, 10% de comissão global. A gente está falando dessa idealização da companhia que divide prata 3%, ouro 2%, regional 2% e nacional 3%. Gratificação global, gente, que a gente chama isso. Essa gratificação global, ela é calculada através de altos envios e recompras mensuais, volume comissionável a nível de empresa. Ações são calculadas e divididas à base de volume de comissões que sua equipe tenha gerado. Do nível prata, por exemplo, região se calcularão 9 níveis. Esse é, por exemplo, o valor, entendeu? O volume comissionável. Do nível nacional em o pacote presencial e manter uma compra mínima mensal de $140. Do nível prata. Todos os outros níveis serão superiores e terá que manter uma compra mínima mensal de 280.
Acho que vocês entenderam um pouco isso. Faz uma compactação de que cada um vai ter participação nessa comissão global. Muito bem. Até o momento, dúvidas, perguntas? Vamos seguir. Vamos falar daqui a comissão de elite. Ela engloba executivos nacional, continental e master. O que é isso, gente? Olha o gráfico, vocês vão ver por cor, que eu vou ter mais ou menos a separação do que é. Executivo master, que está no amarelo que a gente viu, o vermelho, que é o continental, e o marrom, que é o nacional. O que a gente divide isso? Está estruturado com a liderança elite 1% de todas as compras e vendas geradas por todos os membros. Dentro dos 30 dias serão separados para formular essa gratificação. Está dividido em 3 porções. O cálculo está baseado no volume comissionado dentro dos 10 níveis da sua organização em participar. Gente, realmente, talvez pode ser muita informação de iniciativa, mas eu digo para vocês que com o tempo vocês vão assimilando cada informação e claro, talvez na primeira vocês vão ter bastante dúvida, mas a gente está aí para esclarecer e com o tempo vocês vão assimilando também, tá? Vamos falar agora do que eu acho que todo mundo espera e tem curiosidade em saber. Isso é o bônus do sonho. Você está vendo aí uma foto de uma casa bonita, um veículo, né? Bem moderno. O que é isso, gente? É um potencial de 28.800 por mês. Tem ideia do que é isso? Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, entre o que você poderia lucrar ou ganhar trabalhando como um comerciante comum e o que você pode chegar a alcançar como um colaborador de Futebol Global Vision. Não requer níveis para qualificar, não é necessário que todas as vendas sejam diretas e melhor, o pago é feito semanal. Aí você me pergunta, como é feito isso? Gente, realmente é semanal. E como? $400 a companhia ela vai contribuir com você para você adquirir o carro dos seus sonhos. O que é? 400 normal e os 600 para o carro qualificado. O que significa isso? Por ciclo. A gente pergunta, o que é isso? Como eu posso ciclar? Não entendo o que é, mas é muito fácil. Vamos prestar atenção. Existem 3 passos simples para ciclar. A gente distribui assim. Acumula 4.800 pontos, que são os BDTS, divididos em 3 linhas e cria um ciclo. Ou seja, são 400 ou 600 por ciclo. A gente vai fazer uma ilustração baseada em todos ingressando no pacote, para vocês entendam. Ingressado no pacote executivo, para poder participar da ciclagem, tá? Vamos lá. Vão comprar um produto, por exemplo, compre um desses produtos que qualifica para o bônus dos sonhos, para ciclar. Também, desculpa, para ciclar. $1.280 do presencial, os valores tem aí, vocês já viram, que já apresentei anteriormente para vocês. Uma inscrição com Freedom ou Executivo, passo 1, vocês verem aí. Depois, vocês buscam seus melhores 3. Ou seja, eu fiz a inscrição com o Freedom Executivo, que posteriormente esses 3 vão buscar outros 3, que são os 3 melhores, e que vão ajudar a duplicar a sua equipe. Vamos lá, é como se fosse realmente uma cadeia alimentar. Vamos crescendo à medida do tempo, claro, e ajudando à medida, e claro, com 3, com os melhores e mais capacitados para o negócio, vai multiplicar, vai duplicar e vamos chegar nesse objetivo. 1.600 no primeiro ciclo, mais 1.600 no segundo. Presta bem atenção, é bem fácil, olha. 3, 6, 9, vamos crescendo, é como se fosse realmente um crescimento mesmo. E depois 1.600 finalizando. Por ciclo é pago, para vocês terem uma ideia. É pago por ciclo. A companhia acumula 4.800, você acumula, claro, na companhia, 4.800 pontos,
E esses pontos vão ser divididos em 3 linhas que vão gerar um ciclo. Parabéns! Um ciclo de 400 a 600 dólares. Muito fácil, gente. Claro, baseado em muito trabalho. Vocês não vão pensar que vai ser muito fácil, mas não é impossível e, claro, com trabalho tudo é possível. Quantas vezes eu posso ciclar? É uma pergunta que todos fazem, que é uma dúvida. Como é que funciona? Como eu expliquei. Como funciona, acho que vocês não têm dúvida, né? Mas se tiver, também podem voltar a perguntar. Quantas vezes posso ciclar? Até 12 vezes por semana. Isso mesmo, 12 vezes é possível ciclar. 4.800 dólares ou 7.700 dólares semanal. E um potencial mensual, desculpa, gente, é mensal, de 28.800 dólares. Quais são os carros qualificados para os 600 dólares? Claro, a gente fez uma observação que a companhia não te obriga a comprar um veículo. A companhia, ela de certa forma, ela te dá um incentivo. E claro, você tem o livre-arbítrio, entendeu? Mas a companhia, ela te incentiva a comprar um veículo para sem divulgar a marca. Por que a gente está falando isso? A gente está falando de uma indústria de petróleo, de combustível. Então, a gente, como distribuidor, como representante, como parte da equipe da companhia, a gente, claro, quer incentivar os colaboradores a terem o seu veículo. E, se você dirige algum desses carros, autos ou carros automóveis, de 2005 em diante você qualifica. Pode observar, Audi, Volvo. Então, realmente, podem ficar com os olhos brilhando, já, porque é possível sim. Na base de bastante trabalho, força para a equipe e vamos lá. Felicidade, você qualifica também para 600 dólares. Ou seja, automaticamente já paga uma prestação do carro, se você quiser, né? A companhia, ela, além de tudo o que ela te oferece esse incentivo. E que companhia te ofereceria isso, certo? Eu acho que poucas ou quase nenhuma. Vamos lá. Mas espera, gente, vocês vão pensar assim, já terminou, já falou demais, a companhia já falou de um carro, já falou das bonificações e tal. Mas pensa, gente, não acabou. A Future Global Vision, FGV, te oferece ainda mais. O que me oferece a companhia? Apresentamos os pontos acumuláveis. Os pontos acumuláveis acumulam seus pontos BDTS com só 140 dólares de alto envio. Observa só, acumula e ganha mais pontos. 70 dólares, 3 ciclos. 140 são 6 ciclos, pontos acumuláveis. 280 são igual a 12 ciclos e também acumulados. Pacote presidencial. Vamos lá, que é o momento dúvidas, tudo bem? Não sei se estou falando muito rápido, espero que não. O pacote presidencial, ele engloba 49 dólares e 95, mais 1.200 de produto, envio de 1.280, mas material promocional no valor de 2.400 dólares. Muito simples. Inscreve 3 que inscrevam, cada um e ganha. Vamos lá. Se você escrever, você vai ganhar também. E se você, por exemplo, escreve 3 que escrever assim, não. E assim é a ideia. Entende? De duplicar o mercado. O pacote presencial, o pacote executivo, como explicou, é R$ 49,95 mês mais R$ 599,95 produto mais envio, que vai ser R$ 668,50. São 60 F-Tables mais 15 F-Plus, que é material promocional, no valor de 1.200 dólares. Gente, eu acredito que realmente nenhum negócio vai ser tão, assim, um investimento tão econômico, digamos assim, que é um benefício, se a gente parar para pensar. Você, para entrar num comércio, num negócio hoje, você tem que entrar com um capital bem elevado. E a companhia, ela te proporciona entrar com um capital que é possível. E eu acredito que as pessoas, sim, se elas querem, elas podem conseguir esse valor e podem ingressar na companhia e ter bastante sucesso. Olha só, o pacote Freedom.
tá, gente? R$ 49,95 mais R$ 299, que é produto de envio, que é igual a R$ 368,50. 30 pacotes. Hola. Tem um material Oye, promocional. Valor estoy en un comercial de webinar. $700. E o associado de Estoy venda en não un se webinar. valor, tá, gente? Mas é associado, de certa forma, da companhia. Mas não, Sim, não ok. participa das nossas gratificações, como falamos anteriormente. R$ 49,95 mais R$ 69,95 é o produto, mais envio $128,40. São 7 pacotes F-Tables no material promocional no valor de $140. Gente, o que vocês estão esperando? Unam-se hoje, de verdade, porque é a oportunidade do século. Eu acho que eu não me arrependo de ter deixado a companhia que eu trabalhava, de ter um chefe trabalhar 8 horas por dia, 9 horas, 10, às vezes talvez nem sendo pagas as horas extras. E estou aqui trabalhando feliz da vida para a Future Global Vision, e agora eu vou começar com um processo integral de trabalho. E eu acho que é tempo de decidir, gente. Seja um cliente FGV e economiza combustível. E o 2 significa que seja um membro, economiza combustível, ensina as pessoas. Você vai estar deixando essa missão às pessoas a fazer a mesma coisa, a ensinar sobre esse produto revolucionário e ganhar dinheiro. Gente, eu acho que é mais que possível. Acho que vocês podem unir hoje, é tempo de mudar a sua vida. Bom, gente, eu vou deixar aqui meus contatos, como eu falei para vocês. Estamos à disposição. Meu nome é Fabiana Castelo Branco. Sou brasileira, trabalho aqui na equipe junto com o meu marido, também meu esposo, que trabalha na equipe aqui na região central, quinta região e na região metropolitana chilena. Boa noite, família FGV. Rafael, boa noite também. Então, Rafael, a gente está fazendo esse início, talvez essa estreia agora da nossa apresentação, mas com certeza com o tempo a gente vai melhorar. É só uma prova para a gente ver como que vamos começar, desculpa, a introduzir no mercado do Brasil, de Portugal, e todos que tenham acesso ao idioma português. Então, gente, olha só, como eu dizia para vocês, com meu esposo, a gente está aqui, claro, eu moro no Chile, mas estamos com acesso direto à equipe brasileira e estudando o mercado cada vez mais brasileiro de combustível e estamos acompanhando todo, como é que a gente fala, né? Todas as notícias e as altas e baixas dos combustíveis, e realmente a reclamação do pessoal no Brasil está bem elevada, porque está bem alto os combustíveis. Eu acho que é um mercado que tem muito futuro, é uma companhia, a gente está muito emocionado, é uma companhia que vai trazer muito sucesso, tanto no Chile, na América do Sul, é uma companhia que está expandindo já a nível mundial, e a gente está deixando essa missão para vocês. É uma oportunidade de negócio, é uma melhora para a sociedade, é uma melhora para a qualidade de vida. Enfim, eu acredito que a gente só tem a ganhar. Porque o que eu pensava antes de entrar, de introduzir na companhia, claro, um legado, verdade. Uma missão, né, como a gente fala em português. O que eu pensava é o seguinte, eu quero trabalhar com um negócio, basicamente como a Dália fala nas apresentações dela. Eu quero trabalhar num negócio que me vai gerar lucros, que eu vou ser feliz trabalhando, eu vou ter qualidade de vida e também vou poder, enfim, eu acho que como a gente fala, engloba tudo, tantas necessidades pessoais, porque eu sempre dizia, eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar, só que agora é um prazer, né, porque a gente vai trabalhar sabendo que você está trabalhando para você é como um empresário, um distribuidor, e além disso vai estar ajudando outras pessoas, e vai estar fazendo uma equipe, e vai estar introduzindo esse sonho do mercado, esse sonho de ser um empresário independente. E é isso que todas as pessoas merecem e querem, e eu acho que tem a oportunidade com o Future Global Vision. Então, gente, muito obrigada pela participação do webinar de hoje.